Nós temos, com facilidade, na nossa tradição, a ideia de que a gente precisa ouvir o ensino de Jesus. Que Jesus falou sobre diversos temas. Mas nem sempre a gente presta atenção na maneira como Jesus procedia. Como é que ele agia e atuava, além dos discursos de Jesus, o procedimento, o modo de agir. É interessante, não sei se a gente tem percebido e visto isso, porque, querendo ou não, o mundo tem que reconhecer que a pessoa mais impactante da história humana, considerando ou não questões religiosas, foi a pessoa de Jesus. E a pergunta que se levanta é como é que esse movimento de uma espécie de rabino que vivia na Galileia, que morava meio que no fim do mundo do Império Romano, e no fim do mundo, chamado Terra de Israel, ele morava no fim do mundo, que era um lugar pequeno na região da Galileia. Ele teve só 3 anos de atividade, com seguidores que não eram talvez os mais recomendáveis, cujo currículo Lattes nem existia, e muito menos qualquer outro tipo de currículo. Jesus vai ser a pessoa que tem o maior impacto na história humana. Então, mesmo gente que não tem qualquer perspectiva religiosa, tem se interessado, estudado e pensado e refletido sobre a pessoa de Jesus. E é interessante, recentemente começaram a surgir livros tipo Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior administrador da história, o método de Jesus, coisas assim, por causa do fato de se dar atenção como é que Jesus fazia. Por quê? Sem dúvida, Jesus vai ter aquilo que a gente pode chamar de sucesso no seu empreendimento, no seu projeto, na sua atitude. Porque o que Jesus faz, nunca houve nada semelhante que tivesse se multiplicado e permanecido tanto tempo na história humana e de maneira universal. O que todos os projetos tentam fazer? Em qualquer contexto, seja na área de educação, seja na área corporativa, seja na área industrial, seja em qualquer ambiente, todo mundo trabalha com a finalidade de ter uma ampliação dos seus horizontes do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Jesus, por exemplo, atraía muita gente. Qualquer coisa que a gente faz tem que atrair gente, para que o seu projeto venha evoluir. As multidões estavam atrás de Jesus ao ponto dos religiosos ficarem enciumados e dizendo, olha, esse pessoal que não sabe de nada está indo atrás dele de novo. Jesus mal tinha tempo de aparecer num barquinho ali no mar da Galileia, o pessoal daqui a pouco, um monte estava lá. E você já está pensando, mas também ele curava todo mundo, mas não só por isso. Pelo que ele dizia, como é que ele falava, a maneira dele proceder. E, interessante, Jesus fazia aquilo que a mídia mundial tenta fazer até hoje e não consegue. Você vê como é que a mídia funciona. Para poder ter ibope e força, ela precisa dizer um negócio maravilhoso, estrondoso, campeão de audiência, é o último Oscar, é fascinante, é maravilhoso. Não passa um mês, cai já em desuso, fica ultrapassado. Lançou, perdeu. Acabou, já não tem mais. Mas esse aí já vi, já saiu. É impressionante que Jesus é fascinante, mas ele não perde a oportunidade de criar uma boa e santa confusão. De vez em quando, ele encontra um pessoal que precisa de uma repreensão e ele chega junto. Pessoal muito complicado, difícil, religioso, ele dizia palavras simpáticas do tipo, vocês são filhos do diabo. É interessante que, diferente desse Jesus que a gente vê nos filmes, que parece alguém que saiu do hospital depois de tomar transfusão de sangue errada, né? Ele chega e confronta, conflita e cria situações que, aliás, a mídia, né? O mundo da propaganda, do marketing, tenta fazer isso, né? Para chamar atenção, precisa criar uma controvérsia. É interessante, ninguém conseguiu até hoje, num certo sentido, ser tão controvertido como Jesus na sua confrontação e ao mesmo tempo tão fascinante. O pessoal está tentando, mas vai ser difícil chegar minimamente perto. E impressionante que onde ele põe a mão tudo dá certo.
causa grande multiplicação. E Jesus diz, o pessoal chegou lá pronto para fazer dele um rei. E ele se retira. Ele acabou de falar e diz, pessoal, não conte para ninguém. Daqui a pouco todo mundo está sabendo. E tudo que ele faz, diz, e tudo que tem a ver com o seu ministério, nada na história humana se multiplicou tanto. Inclusive, até medalha de ouro em certos esportes tem que concordar que é 100% Jesus. Por isso, a gente vai ver como é que Jesus atua. E Jesus exerce uma influência. A sua influência tem a ver com a maneira como ele conduz, como ele lidera. E todas as pessoas que fazem parte do projeto de Jesus, de alguma maneira, vão conduzir, vão liderar. Jesus vai associar, servir com liderar, o que não é uma realidade pertinente da sua época. Ninguém imaginava isso. E a gente vai descobrir que isso não é uma tarefa tão fácil, né? Veja o rapaz aí meio chateado, não esfregue o nariz no meu dedo quando falar comigo. Porque o modelo de condução, de ação, de resolver as coisas, que a gente vai ver hoje como é que Jesus lidava com isso, é diferente. Porque para fazer qualquer projeto decolar, para fazer qualquer coisa funcionar, para que os nossos objetivos sejam alcançados, até hoje a gente luta nessa direção. E é interessante, né? Porque a gente tem caminhos que são, por exemplo, o caminho acadêmico. Tem gente que acha que se alguém estudar muito, fizer uma pós-graduação, tiver mestrado, doutorado, um monte de letra estranha depois do nome, que isso garante sucesso da pessoa. Há controvérsia, nem sempre isso acontece. Quem não acha que conduzir os projetos pela veia acadêmica funciona, prefere um outro caminho. Às vezes o caminho do impacto da carismaticidade de um certo líder. Tem gente que faz isso em função de uma personalidade forte, que tem uma mega inteligência emocional, influencia as pessoas e o indivíduo acha que se a gente investe nesse caminho, os resultados serão os melhores. Jesus também não sugere esse caminho. Outros pensam que é de outra forma, e talvez esse seja o mais conhecido no ambiente onde a gente está. Que liderança e condução de qualquer coisa para você servir a comunidade, fazer funcionar, precisa passar pelo modelo gerencial. Tudo é questão de sistema, de organograma, de estrutura. Se você pega o modelo certo, pragmaticamente razoável, você fica tranquilo que vai funcionar. Jesus também não insiste nisso. É interessante que, diferente do que acontecia no mundo da época dele, em grande parte do nosso, ele vai enfatizar um tipo de liderança diferente do conceito de chefia, né? Da pessoa que dá ordem de cima para baixo. Muita gente imagina que as coisas, inclusive, funcionam a partir de alguém que tem posição, primazia e que ordena de cima para baixo. A gente vai descobrir, depois de muito tempo, o mundo demorou para se aproximar mais ou menos da proposta de Jesus e descobrir que liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer. Quando a gente serve, ou quando a gente leva os outros a servir, a questão fundamental é como é que, através daquilo que a gente faz e diz, a gente mobiliza efetivamente as pessoas na direção correta. Falando sobre isso, vamos ver como é que essa discussão aconteceu nos dias de Jesus, com os seus discípulos. E é até impressionante o texto de Mateus 20, porque Jesus tinha acabado de falar, olha, o Filho do Homem, eu mesmo, vou ser levado para Jerusalém, eu vou ser entregue para os líderes ali, religiosos, para os chefes dos sacerdotes, vou passar por isso, e parece que o pessoal nem prestou atenção. Em seguida, diz Mateus 20, que aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. É interessante que quando a gente começa a caminhar na direção de desenvolver qualquer atividade benéfica e produtiva na vida, a gente
conduz as pessoas de alguma forma, surge um problema que é a posição da pessoa. E quando a gente perde a referência, que o que importa é o benefício das pessoas que vão ser alcançadas, o foco fica na própria pessoa. E os discípulos de Jesus, mesmo andando com ele, a coisa já caminhou na conversa caseira que a mãe, e dos melhores ainda, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, chega para Jesus e diz: escuta, Senhor, nós temos que ouvir falar do seu reino, de tudo que o Senhor está montando aí, né? Então quando o Senhor assumir, como é que fica o gabinete? Dá para a gente alinhar aí, ó. A proposta é simples, uma à direita e outra à esquerda, que é melhor do que isso. E é interessante, a gente quer servir no reino, a gente quer fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e a pergunta é: o que motiva a gente? O que é o elemento mobilizador maior? Aqui entre os discípulos a coisa tinha se complicado, se maculado, e eles estavam pensando: puxa, quando é que eu vou ter a posição de primazia maior? E olha, você vê que a palavra é forte: declara que no teu reino vai ter os dois aí na assessoria maior. Jesus diz: escuta, vocês estão preocupados tanto com o desfrutar dessa posição, você sabe o custo disso? Vocês acham mesmo que o negócio é sentar na cadeira, ter um nome importante, estar na posição de cima, e vocês não sabem que esse desfrutar dessa posição, que tem o objetivo de ser canal de bênção na vida dos outros, que essa é a finalidade e que isso deve ser acompanhado por um outro tipo de... Vocês estão dispostos a pagar o preço por isso? Vocês vão... Ou vocês querem ganhar só o bombom no final? Vocês estão pedindo... Vocês querem beber o cálice que eu vou beber? Eles respondem: claro, imagina, que isso, claro, quantos, né? Estamos aí. E Jesus diz: vocês não sabem não o que estão falando, mas vocês vão beber o cálice. Mas fiquem sabendo que aquilo que é a preocupação principal de vocês não está nem na agenda. Isso não é o importante. Esse negócio de um estar à direita ou à esquerda, numa posição de primazia, Deus, o Pai, destina e define para a pessoa certa no horário certo. Então não tem nada que vocês estarem com esse foco aí, esses lugares pertencem a que foram preparados por meu Pai. Porque a preocupação e a intenção e o foco deles é diferente. É tão impressionante como nos últimos tempos, certas palavras que no Novo Testamento nunca tiveram esse sentido, viraram símbolo de primazia religiosa. Você percebe que apóstolo Paulo, por exemplo, nosso querido Paulo, escreve a carta, ele nunca assina pastor Paulo. Nunca assina, ele se chama de escravo, servo de Jesus Cristo. Ele se sente honrado de se apresentar como servo do Senhor. Diferentemente do que acontece na história, onde as pessoas acham que usando um determinado título religioso, isso lhes confere uma situação diferenciada em relação aos demais. Na Bíblia nunca existiu clero e leigo. Essa ideia é completamente diferente do Novo Testamento. E aí o que acontece? Vocês já estão aí com maus pensamentos, falando mal dos filhos de Zebedeu, instigado pelo pregador perigoso. E quando a gente acha que o problema estava com eles, a gente continua. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Claro, porque o lugar é nosso. Como assim eles pediram para eles? Jesus, então, tem que fazer uma reunião, chamar as crianças para pararem de brigar, e conversa com eles e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Isso é interessante. Jesus redimensiona o que significa, de fato, agir de maneira adequada no reino, conduzindo outras pessoas a partir do dom que eu tenho. Porque todas as pessoas, num nível ou outro, têm um nível de liderança. Você vê o sujeito tomando café com o outro, você vê o nível de liderança. Às vezes não muito boa. Bebe mais aí, ó. O seu está frio, né? A pessoa nem pergunta. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, a gente vai ver como é que alguém deve servir
como é que deve ser a caminhada de quem quer fazer diferença e não ser um espectador no reino de Deus, ele deve entender que em qualquer ministério que tiver, ministrar está ligado a liderar e servir. E o que é isso na prática? Não é ter posição, nome nem título. Liderar é influenciar. É interessante que tem gente que influencia muito, sem posição oficial. E tem gente com um monte de posição e título que não influencia nada. Só que, nessa caminhada de ter ou primazia, ou recurso, ou destaque, ou poder, ou qualquer uma dessas coisas, vem de fato a grande questão em vista, que a gente hoje pensa que é o quê? Que é falta de conhecimento intelectual, que é falta de um bom gerenciamento, que basta a gente aumentar a performance e que está tudo resolvido. Então Jesus vai apresentar a caminhada de quem quer servir numa outra direção. A gente vai ver que o problema maior de quem quer fazer alguma coisa passa pela sua insegurança, né? Porque ao perder a visão em Deus e na necessidade do próximo, a gente olha para a gente. E olhando para a gente, o que você tem? Frio na barriga. Ih, será que eu consigo? Eu não sou bom o suficiente. Ih, mas se a pessoa acerta alguma coisa, ele se acha o máximo. Então, fragilmente, a pessoa se torna ou refém de crítica, ou refém de elogio, e a insegurança aparece. Se a insegurança aparece, nesse receio de não caminhar bem, surge o outro perigo na sequência de tentar dominar para ter controle. Muita liderança se perde por essa proposta de, em vez de monitorar o crescimento dos outros sob Deus, de controlar a vida das pessoas. Aquela pessoa, aquela pai, aquela mãe pós-onipresente, né? O adolescente nem ligou o celular, antes de entrar já entrou a mensagem dele por causa da vigilância completa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. E, consequentemente, a incoerência. Se existe insegurança, se existe controle, a pessoa facilmente vai numa direção de que, faço o que eu estou dizendo, mas não faço o que eu faço. Por isso, a proposta de Jesus é que a maneira de lidar com liderança envolve trabalhar caráter e aspectos pessoais. Quer dizer que as dificuldades que problematizam a nossa caminhada na liderança envolvem questões pessoais mais profundas que precisam ser alinhadas. Por isso é interessante que quando Jesus vai na sua caminhada ministerial, o que acontece? Ele é batizado e o Espírito o envia para o deserto para ser tentado pelo diabo. Conheço tanto crente que tem uma espécie de diabofobia acentuada. Tudo que ele quer é não permitir que o diabo fique perto dele. Nós vamos ter lutas espirituais o tempo todo. E às vezes Deus permite que a gente enfrente, inclusive, uma luta espiritual que envolvam as forças das trevas, porque Deus sabe o que está fazendo. E Jesus é conduzido. E ele vai ser tentado. E a tentação é interessante. Porque Jesus é o rei, ele é o Messias, e o diabo tem um caminho, ele tem um modelo de liderança mais eficiente. Ele tem o ISO Inferno 2000, né, muito mais quente, muito mais chamuscante, que está à disposição. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, veja só, imagina qual é a preocupação do povo. Do que o povo precisa? O povo precisa de alimento. Imagina só, o Senhor transforma a pedra em pão para todo mundo. E ele ainda cita versículo, é uma espécie de diabo meio evangélico, assim, que conhece a Bíblia, né? E cita um monte de texto. E aí ele apresenta isso, e a ideia é: o senhor pode ter a primazia, o destaque, imagine como o senhor vai fazer diferença se você seguir a minha proposta. Depois ele diz: Jesus, imagina só o que é o senhor subir aqui no alto do templo, se jogar com os anjos pegando o senhor no caminho. Puxa, isso vai ser show. Isso vai ser o máximo. Veja só como todos os caminhos serão abertos. E finalmente, ele chega e diz: olha, os reinos desse mundo pertencem a mim, o que não é verdade. E se você só me reconhece, só bate o martelo comigo, e se prostra
eu vou entregar tudo para você imediatamente. Então a gente vê que a ideia é como alcançar primazia, poder, destaque, tudo isso de maneira mais rápida, cedendo a aquilo que a gente pode chamar de ambição tremenda. Por isso que a gente vai descobrir que o caminho é diferente daquilo que a gente vai encontrar na proposta de Jesus. Aliás, isso que aparece na tentação, que você pode ler com atenção em Lucas capítulo 4, tem muita sintonia com 1 João capítulo 2, que vai falar, né, do desejo forte da carne, dos olhos, do orgulho, soberba em relação à vida. E a mensagem, que é uma versão que traduz com muita força e impacto, traduz de uma maneira muito especial, porque ela diz praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, olha como fica bonito o negócio, né? Bonito em termos, né? Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano, o mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então a gente vê como a coisa é complicada. Portanto, diante disso, como é que vamos ser? Como é que a gente vai poder servir o Senhor e caminhar adequadamente naquilo que a gente tem de Deus na nossa vida? Jesus então vai, pelo menos, tem muita coisa para falar sobre isso, mas pelo menos tem 7 elementos distintos. Eu não sei, eu tenho pesquisado e lido, não tenho achado nada em nenhum modelo de liderança, de condução de atividades que seja muito parecido com o de Jesus.